Voltando aqui, pessoal, no sistema inquisitivo, o delegado concentra todas essas funções. Por isso que você lembra agora, nesses filmes que você acompanha, não é isso? A Santa Inquisição. André, o que é a Santa Inquisição? A igreja julgava o herege e a igreja também elaborava a acusação. Quem elaborava a acusação que a pessoa era herege? A igreja. Quem julgava se essa pessoa era herege? A igreja. E quem indicava um defensor para esse herege? A igreja. Por isso que o sistema era inquisitório. Por quê? Porque eu julgo, eu acuso e eu analiso a defesa, então tu já é herege mesmo. Está claro? Nós vamos ver isso lá no sistema das ordalhas. E para avaliar isso aqui, eu analisava o quê? Critérios divinos. Bacana isso. E no delegado, ele concentra tudo. O que é importante é que no sistema acusatório, necessariamente há a presença do contraditório. Professor, o que é contraditório? Dá uma olhada nas aulas anteriores. Tu está acompanhando, tu sabe, não vou nem falar de novo. E no inquérito policial, olha, não é que não haja a presença do contraditório. Esse contraditório ele é mitigado. Então é possível produzir fonte de prova sem que a outra parte saiba? Sim, perfeitamente. Tá claro? Consequentemente, no sistema acusatório, há a produção de quê? De provas. E no sistema inquisitivo, eu vou produzir fonte de provas. Eu vou produzir elementos investigatórios. Maravilha? Então o sistema acusatório é ação penal. Sistema inquisitivo é inquérito policial. Perfeito. Outro ponto importante é que o réu, no curso da ação penal, ele é um sujeito de direitos. E o investigado e o indiciado no inquérito policial, ele é o quê? Olha, cara, ele é apenas objeto de investigação. Então observe que no inquérito policial, você é o objeto da investigação, quando você é indiciado. E no processo, você é sujeito de direitos. Quais direitos? Todos aqueles direitos que você viu comigo lá na Constituição. E aqui? Aqui existe uma mitigação. Está claro? É óbvio que ele tem alguns direitos, evidentemente, que nós vamos ver isso aqui. Então, para mim, o ponto mais importante é isso aqui do inquérito policial. Tá? Se tu quiser ir bem na prova, é ter essa noção muito firme na tua cabeça que o investigado é mero objeto de investigações. Tranquilo? Vamos seguir, tá? Agora, André, o que o Código de Processo Penal adotou? Adotou uma coisa, o seguinte, cara, o mesmo juiz que colhe a prova, que produz a prova, que participa da prova, princípio da imediatidade, é o mesmo juiz que deve sentenciar. Princípio da identidade física do juiz. Então, André, em audiência, quem é que tem contato com a prova? As partes e o juiz. Princípio da imediatidade. E quem é que deve julgar? Em regra, tem mitigação, mas em regra, o juiz que participou disso. É o princípio da identidade física do juiz. Artigo 399, parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução, que deve presidir, que proferirá sentença. Em regra, porque tem, óbvio que você já viu várias vezes, deve ter visto, onde o juiz ele preside a audiência, depois ele entra de férias. E é um outro juiz que sentencia. Não é o ideal, não é verdade? Por que, André, que não é o ideal? Porque esse juiz substituto, ele não participou, ele não interrogou o réu, ele não olhou na cara dele, ele não sabe se ele chorou ou não chorou, ele não viu se a mão dele estava tremendo, ele não viu se a testemunha estava cheia de marra, não é isso? É isso. Durante a fase processual, o magistrado tem certa capacidade de iniciativa a ser exercida de forma residual. André, por que às vezes ele tem capacidade de iniciativa? Por que você está falando que ele tem capacidade de iniciativa? Você já estudou comigo, princípio da busca da verdade real. Não é isso? Então o juiz, para buscar a verdade real, ele tem alguma capacidade de iniciativa. Por que alguma? Porque não pode comprometer também o que, gente? A isonomia processual, a imparcialidade do juízo. Se eu começar a observar que o juiz está querendo muito buscar essa prova, eu começo a analisar que ele é um juízo suspeito, um juízo parcial, a ser exercido de forma residual.
deve ser observada uma ponderação, pô, tá aqui, né? Entre a busca da verdade real e a imparcialidade do juiz. Tá aqui, até botei aqui, tinha até esquecido desse detalhe. Perfeito? Tranquilo? Vamos seguir, olha só, artigo 212 do Código de Processo Penal. Olha, as perguntas serão formuladas pelas partes na audiência, diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquele que puderem induzir a resposta, aquelas, né, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outras já respondidas. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquisição. A inquirição. Então, entenda que é o seguinte, o juízo, inquérito policial é presidido pelo delegado. Eu quero botar bem firme a diferença disso aqui para a ação penal. Aqui eu tenho contraditório, aqui está mitigado, você vai ver comigo. Por que mitigado? Porque tem algumas mitigações aqui, pô. Audiência de custódia, vou conversar com vocês. Não é isso? Nós vamos ver isso aqui. Tá? Eu posso pedir produção de provas. Para que seja interrogado na polícia, tem que ter o meu advogado agora. Lei 13.245. Não vou conversar sobre isso. Mas o que me interessa? O que me interessa é que eu tenho também um sistema interessante, olha só, abolido o sistema presidencialista para agora adotar o sistema do cross-examination. O que é isso aqui na audiência? Todo mundo pergunta diretamente de forma cruzada. O que é o cross-examination? A testemunha de acusação é arguída primeiro pela acusação, depois pela defesa e por último, sob ponto relevante, o juiz. André, quem é que faz perguntas à testemunha de acusação? As duas partes, ó, cruzado, ó. Tá claro? E as testemunhas de defesa? Cruzado também. E se houver um ponto relevante? Um ponto que, na verdade, ficou uma lacuna. O juiz, ele pode pedir esclarecimento? Pode, complementando a inquirição. Então, teoricamente, sob a prova, os dois perguntam, defesa e acusação. André, isso é contraditório? Porra, mas com certeza. E se houver um ponto relevante para que seja esclarecido, o juiz complementa isso, ponto. Maravilha? Tranquilo? Então aboliu o sistema presidencialista. Ok? Então eu tenho essas as regrinhas aqui na produção de prova, no curso do processo. Se liga, tá? Que eu tenho aquelas provas lá no inquérito policial. Então, André, quem é que faz pergunta à testemunha lá na delegacia? O delegado. Então, André, qual é o sistema de produção de provas na ação penal? Cross-examination. Qual é o sistema lá na delegacia? Presidencialista. Por quê? Porque o inquérito policial ele é inquisitório ou inquisitivo e vigora o sistema concentrado. Você vai calha a boca e faz a pergunta, sou eu que eu sou o delegado. É isso. Tá claro? Então, quem preside a investigação é o delegado de polícia. É ele que faz as perguntas. Porque não há contraditório aqui. Ele faz as perguntas, escuta as respostas e coloca no papelzinho. E instrui o inquérito policial. Perfeito? Agora, André, é possível a produção de provas no inquérito policial? Excepcionalmente, sim. Em que hipótese? As provas cautelares. André, o que é uma prova cautelar? Toda prova que houver o risco de desaparecimento do objeto da prova. O fato em si pode desaparecer. Os vestígios podem desaparecer em razão do decurso do tempo. É o caso do contraditório diferido ou postergado. André, me dá um exemplo. O exame de corpo de delito. Então, se eu estiver brigando com você e você me dá uma porrada e quebrar meu braço, você realizou uma lesão corporal grave. Realizando uma lesão corporal grave, eu vou na delegacia. Não é verdade? Delegacia, meu braço está quebrado. Eu vou para o IML para que ele faça o exame de corpo de delito. Está claro? Só que, óbvio, muitas vezes eu vou antes no hospital. Então eu tenho o braço todo torto, vou no hospital, conserto, boto o gesso. Vou na delegacia que você quebrou meu braço. Essa é uma prova que é o que, gente? Tem que ser uma prova de natureza o quê? De natureza cautelar, não é isso? Ou então não repetível, ou então até antecipada. Mas, em regra, as provas cautelares são aquelas provas que existem risco de desaparecimento. O melhor exemplo qual é? O melhor exemplo é uma busca e apreensão domiciliar. Tá claro? Busca de documentos numa residência. Busca e apreensão domiciliar a risco de desaparecimento, em razão do decurso do tempo. Tá claro? Mas, André, essa busca e apreensão é uma prova? Sim. Vai ter contraditório? Sim. O contraditório vai ser no momento da apreensão da prova, sim ou não? Não. Vai ser feito em momento posterior.
Me dá um outro exemplo, André. Um outro exemplo é a interceptação telefônica. Pode ser feita no inquérito? Pode. Vai ter contraditório? Sim, contraditório diferido. Eu vou interceptar seu telefone, eu vou colher a prova sem contraditório, claro, né? Imagina se eu tivesse que notificar a outra parte que está falando no telefone. Então eu colho sem contraditório. Mas no futuro eu vou poder contradizer isso? Vou. É o chamado contraditório, diferido ou postergado. Como também tem as provas não repetíveis. É aquela que uma vez produzida não se consegue produzir novamente. Claro, tá claro? Não dependem de autorização judicial. E seu contraditório também será diferido. Então são provas que são irrepetíveis. Que é o exemplo que eu dei para os senhores na prova do exame de corpo de delito. A mulher, ela foi estuprada. Então existe material genético lá nela. Então eu tenho que colher essa prova logo. Por quê? Porque na frente não vai ter, não vou poder produzir novamente, porque os vestígios já desapareceram. Um braço quebrado tem que fazer agora, porque eu não vou permitir que você fique com um braço quebrado até o dia da audiência. Quando chegar na audiência, 1 ano depois, 6 meses depois, teu braço está perfeito. Tá claro? Ou então as provas antecipadas. Uma situação de urgência e relevância. O contraditório ocorre em momento distinto, com autorização judicial e contraditório real. O que é isso? Sempre dou exemplo, não é isso, nas minhas turmas, com relação a uma testemunha de um processo. Era uma investigação de milicianos. E tinha uma testemunha que era a chave. Então havia 7 testemunhas, né, 8 testemunhas, e essa pessoa, o delegado pediu ao juiz para que o juiz já ouvisse essa testemunha. E ela ficou preocupada. Falou o seguinte, vem cá, por que eu estou sendo ouvida antes em juízo? Na verdade, tinha que falar para ela que tinha que ser uma prova antecipada, porque é uma situação de urgência e relevância. Porque urgência? Porque ela podia morrer. O que ela falou para a gente? Não, eu não sou uma prova não repetível, eu posso falar novamente em juízo, fique tranquilo, eu tenho boa memória. Aquilo que eu sei hoje, fique tranquilo, daqui a 1 ano, eu vou saber. Eu sei, querida, mas é uma questão de urgência e de relevância. Por quê? Porque é miliciano e miliciano quer te matar. Então o que você faz? Faz contraditório postergado ou diferido? Negativo. Faz o contraditório antecipado. Tá claro? Olha, ao invés de te ouvir na audiência, que vai ser marcada para daqui a 6 meses, eu vou te ouvir logo. Então lá, você vai ser ouvida perante o juiz, perante o Ministério Público, perante o advogado de defesa desse cara. Está claro? Vai ter o contraditório antecipado. Quer dizer, o juiz pede essa autorização, concede essa autorização para que a pessoa seja ouvida antes, perante ele. Contraditório é real. Está claro? Tem até, inclusive, né, o artigo 225 do CPP, que fala que se qualquer testemunho houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que o tempo da instrução criminal já não exista. Aqui ele coloca enfermidade ou velhice. Aqui eu falo também uma testemunha muito ameaçada, ameaça real. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o seu depoimento. É o que a doutrina chama de depoimento ad perpetuam rei memoriam. O que é ad perpetuum rei memoriam? Antecipado. Da escuta logo. Maravilha? Tranquilo? Então eu tenho essa regrinha. Não falei ainda do sigilo, estou falando do sistema inquisitivo. Então, André, por que o inquérito é inquisitivo? Porque não tem a tripartição de funções. É o delegado que conduz as investigações. Então o sistema é o sistema do exame cruzado ou do sistema presidencialista? No inquérito presidencialista. É o delegado que formula as perguntas. Tem outras partes? Não. Tem contraditório? Também não. Mas é possível contraditório? Sim. Em que hipóteses? Cautelares, não repetíveis e produção antecipada de provas. Posso produzir uma prova antecipadamente, artigo 225, uma prova medida cautelar, porque ela pode sumir, e as não repetíveis pela sua natureza. Natureza, urgência. Está claro? Existe também a doutrina, ela fala que são algumas provas, são as chamadas provas inaudita, altera, pars. André, o que é uma prova inaudita, altera, pars? Inaudita, sem ouvir a outra parte. Então existem provas que elas devem ser produzidas no inquérito policial sem ouvir a outra parte. Que são aquelas medidas cautelares. Muitas vezes
elas são inaudita altera pars para garantir a eficácia das investigações. Tá claro? Dá um exemplo, André, de uma prova que eu vou produzir sem ouvir a outra parte, eu não escuto a outra parte para garantir a eficácia das investigações. Pô, uma prisão cautelar, uma busca e apreensão domiciliar, uma interceptação telefônica, uma gravação, uma escuta telefônica, sem ouvir a outra parte. Beleza? Tranquilo? E aí, galera, já de cara, já falo com os senhores um detalhe. Aqui seria interessante a gente até dar uma pausa, né, para a gente fazer uma aula especificamente disso. Mas já vamos seguir logo, que é com relação à audiência de custódia. Vamos conversar melhor sobre isso, mas eu já quero deixar prontinho para vocês, que é a respeito de uma prisão cautelar. O que acontecia é que às vezes o cara estava estuprando uma criancinha. O cara acabou de matar alguém. O cara roubou, foi perseguido e foi preso. Vamos conversar sobre isso. O cara vai ser preso e vai ser levado para a delegacia. Vai ver a condução coercitiva, não importa. O que importa é que eu quero botar uma coisa na tua cabeça, para a gente dar um intervalinho e falar especificamente sobre isso. O cara ele é levado para a delegacia, lavrava-se o auto de prisão em flagrante, e a Constituição falava que essa comunicação tem que ser, fala imediatamente ao juiz e à família do preso. Imediatamente. Em até 24 horas tem que dar para ele a nota de culpa e chamar seu advogado. André, o que está no CPP e na Constituição? Ela fala imediatamente, eu comunico ao juiz, à família do preso ou pessoa por ele indicada. E no CPP fala também o Ministério Público. Em 24 horas, dou um papel para ele, que é chamada nota de culpa, para ele saber qual é o crime que em tese ele cometeu. E o que mais? Eu dou a comunicação ao seu advogado. Eu permito que ele se comunique com o seu advogado e, se não tiver dinheiro, para a Defensoria Pública. É essa a regra. Como é que eu comunicava ao juiz? Comunicava ao juiz mandando um papel para ele, que era o auto de prisão em flagrante. Então o juiz ele via o papel. Tá claro? O que tinha nesse papel no auto de prisão em flagrante? Nós vamos estudar isso aí. Mas basicamente o fato criminoso, a descrição e a declaração do cara que está preso. Mas eu li a declaração dele. Está claro? Estamos tranquilos? Então, a partir de 2015, na resolução do Conselho Nacional de Justiça 213, ele estabeleceu uma audiência de custódia. O que é isso? Ao invés de mandar o papel para o juiz, eu mando o papel para o juiz com o preso, para que o juiz possa ouvir o preso. E o que vai ser feito nessa audiência de custódia? Depois do intervalo a gente conversa.